Bom dia, Excelência. É um prazer revê-lo. Sim, Excelência, claro. Tá certo, Excelência. Primeiro, como sempre faço, quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que Ele continue nos abençoando, nos dando saúde, paz, e que possamos aí realizar nosso mistério da forma mais absoluta e com a maior justiça possível. Quero cumprimentar Vossa Excelência, doutor Alexandre, que preside os trabalhos hoje, na pessoa da qual eu estendo o cumprimento não só aos desembargadores que compõem hoje essa turma julgadora, mas a todo o Tribunal de Justiça, que muito nos orgulha aqui no estado de São Paulo. Em especial, também, quero cumprimentar também o nobre procurador de justiça. Em especial, hoje eu quero cumprimentar a doutora Carla. Por quê? Primeiro que é a mulher que hoje representa aqui o julgamento, a representante feminina nessa Câmara Julgadora. E, por conseguinte, Excelência, como hoje é um caso sui generis, que envolve de forma direta uma mulher que se via sob cárcere privado de um homem que se sentia dono daquela mulher, que a mantinha em cárcere privado e, por coincidência macabra, no dia 8 de março, que nada mais é do que o Dia Internacional, que devemos respeitar a mulher, não só no Dia Internacional, mas todos os dias do ano, e infelizmente, diuturnamente, vemos casos de desrespeito. Eu venho aqui, Excelências, clamar a Vossas Excelências que revoguem a prisão preventiva dos pacientes. Eu represento os 4 pacientes e vou explicar de forma sucinta para os senhores o porquê do nosso entendimento da falta de justa causa para a manutenção dessa prisão preventiva que já perdura 3 meses. O processo, obviamente, é de competência do Tribunal do Júri e a discussão merital será melhor delineada, claro, durante a audiência de instrução processual. Mas, Excelências, vejam, os pacientes, pessoas trabalhadoras, honestas, extremamente benquistos no bairro onde residem, haja vista inclusive que há um abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas pleiteando aí, pugnando pela liberdade desses indivíduos, porque não causam nenhum risco à ordem pública, não causam nenhum risco à garantia da instrução processual e muito menos, eventualmente, na aplicabilidade da lei penal, que se argumenta apenas tão somente por amor ao debate. Vejam, Excelências, a mãe e sogra dos 4 pacientes, que é uma discussão familiar aqui, ela se via tolhida de sua liberdade por um indivíduo, que é a primeira vítima, que se julgava dono dessa mulher, mantendo-a em cativeiro. E o que fizeram esses meninos? E eu falo meninos mesmo, são jovens. Eles não pegaram, não se municiaram de facões, de armas de fogo e foram até a residência para resgatar a mãe. Ao contrário, eles entraram em contato com a polícia militar, como todo cidadão de bem deve fazer, que a polícia militar ainda é o bastião da segurança pública, e pediram auxílio à polícia militar para que resgatasse aquela mulher que se encontrava em cárcere privado, fruto de uma relação abusiva com esse homem, que hoje é a primeira vítima do processo que nós discutimos. A polícia militar fez o seu mistério, foi ao local, liberou essa mulher, orientou o indivíduo de que aquela forma de manutenção de alguém no cárcere contra a sua vontade não era o melhor caminho. Excelências, se a primeira vítima tivesse acatado a ordem, a orientação dos policiais militares, nós não teríamos culminado com essa tragédia que hoje nós discutimos aqui. Mas não, ele chamou um comparsa, que é a segunda vítima, se municiou de facões com atos típicos de cangaceiros, porque uma pessoa que se municia de facão chama um parceiro, esse também se municia de facão e vai à caça das pessoas que acabaram de tirar a mulher que, segundo a sua ótica, era sua propriedade, não é um cidadão de bem. E me desculpem, é óbvio que houve uma morte, houveram 2 mortes, as formas foram, entre aspas, até cruéis, isso é uma situação merital, a situação da violenta emoção após a injusta provocação da vítima, que discutiremos, mais uma vez frisando, no momento oportuno, no momento da instrução processual. Mas o que está em jogo hoje, doutor Alexandre, doutora Carla, nobres desembargadores, é 4 trabalhadores sem um risco, sem uma mácula na sua vida pregressa, que de forma antecipatória de uma eventual pena, estão sendo mantidos no cárcere. Porque não há, Excelências, concessa máxima vênia, justa causa para manter esses meninos no cárcere.
Eles não foram fazer justiça com as próprias mãos, e eventual excesso doloso ou culposo na legítima defesa, que inclusive é a tese principal que nós vamos discutir no processo aquó, ela pode até ser justificada justamente, eventualmente, num privilégio, pela violenta emoção. Vejam, era a mãe, era a sogra de um dos indivíduos que estava lá submetida ao bel prazer de indivíduo que não aceitava o rompimento da relação, que não aceitava que aquela mulher voltasse para sua residência, excelências. Então, o que a defesa vem pleitear hoje? Não estamos julgando aqui, e nem seria possível, culpabilidade. Mas temos que analisar, excelências, 4 indivíduos trabalhadores honestos, que nunca fizeram mal a ninguém, que não foram praticar vingança contra ninguém, que agiram de forma legal ao pedir apoio da polícia militar para resgatar a sua mãe, a sua sogra, estão presos, encarcerados. É óbvio, é indiscutível que o homicídio é um dos crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico. Isso é fato. Não está se discutindo aqui o mote, o crime, mas sim se discutindo os motivos que levaram a esse crime. E principalmente, excelências, a falta de justa causa para manter esses indivíduos. Excelências, nós entendemos que as medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, esculpidas pela Lei 12.413 de 2011, elas são suficientes, sim, para manter esses indivíduos, retornar esses indivíduos à sociedade, para que eles possam trabalhar de forma honesta, como sempre o fizeram, que eles possam garantir o sustento das famílias das quais eles são os seus representantes, vamos dizer assim, de uma forma, me falta a palavra, mas são os seus gestores daquelas famílias. Então é isso que a defesa está se insurgindo, excelência. A falta de fundamentação, uma fundamentação de forma genérica, a gravidade do crime e os elementos. Peraí, cadê a prova individualizada de elementos do artigo 312? Torno a repetir, não são indivíduos que vivem do crime, não são indivíduos que têm prática reiterada de crimes, mas ao contrário. A situação hoje, doutora Carla, é uma situação pontual. É uma situação em que filhos e genros foram tentar resgatar uma mulher que estava sob o jugo de um homem que não aceitava a separação e a mantinha num cárcere. Se isso não é motivo para, no mínimo, dar uma credibilidade para que esses homens possam retornar à sociedade, ainda que com 2, 3 medidas cautelares diversas da prisão, com todo respeito, os meus quase 30 anos de advocacia, os meus 26 anos de magistério superior, isso me entristecerá. Então eu clamo a vossas excelências, com a sabedoria e senso de justiça que são inerentes a cada um dos senhores, que façam justiça e mandem de volta esses indivíduos para casa, que já se comprometem efetivamente de comparecer a todos os atos processuais e cumprir religiosamente todas as medidas cautelares. Lembrando mais uma vez, abaixo-assinado com mais de 100 moradores do bairro, dizendo: não são afronta à sociedade, não causam medo, a soltura dos mesmos é necessária, até porque são cidadãos de bem. Que Deus abençoe cada um dos senhores, a senhora, a doutora Carla, que nós tenhamos um dia maravilhoso e possamos aí prosseguir no nosso mistério. Eu agradeço a atenção e é sempre uma honra e um prazer tê-los aqui presidindo os trabalhos, enfim, tê-los aqui nessa sessão de julgamento. Muito obrigado, que Deus os abençoe.